Olá! O Ministério da Educação pode sofrer um corte de mais de 4 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento do ano que vem. O projeto ainda vai ser encaminhado para análise do Congresso Nacional e pode ser votado ainda neste mês. O impacto desse corte nas universidades federais será de menos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Aqui na UFOP, caso seja aprovado, seriam 11 milhões a menos. Eu conversei mais cedo com a reitora da UFOP, a professora Cláudia Marliere, e ela disse que esse corte vai inviabilizar uma série de ações no ensino, na pesquisa e na extensão. Veja na entrevista. Bom dia, muito obrigado mais uma vez por atender a gente da TV UFOP. Bom dia, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer sempre estar com vocês. Obrigado. Cláudia, vamos falar dos cortes, né? Os cortes na educação anunciados nessa semana pelo governo federal, eles devem afetar cerca de 18,2% no orçamento das universidades federais no ano que vem, né? Segundo a Andifes. Qual será o impacto direto aqui na UFOP? Olha, na verdade, este valor de corte de 18,2% é que o governo federal colocou assim no geral, mas na prática cada universidade teve um corte maior, no nosso caso, por exemplo, do que esses 18,2%. No caso da UFOP foi em torno de 18,38%, né? O impacto, ele é muito grande, porque ele inviabiliza uma série de programas, por exemplo, tanto de ensino, de extensão e da pós-graduação, né? E também de pesquisa. Por quê? Porque esses programas, em geral, nós da UFOP disponibilizamos uma parte do custeio para financiamento dessas bolsas, né, dos discentes, até também a própria assistência estudantil, ela também fica comprometida. Então, assim, outros setores que vão ter um impacto muito grande são os terceirizados, né? Porque nós fazemos os contratos e com menos 10 milhões e 900 mil, quase 11 milhões, vamos arredondar, fica muito difícil você manter a universidade com menos 11 milhões no orçamento, né? Então, eu acredito que não é só o FOP, são todas as IFES brasileiras, nós estamos, assim, numa ameaça real, né, de impossibilidade, por exemplo, de ter uma abertura plena, por exemplo, no próximo semestre, né? Ou mesmo não conseguir abrir em função desse corte. Sim, Cláudia. São, então, menos 11 milhões, no caso da UFOP, para despesas de custeio. De custeio, que é investimento, pagamento de terceirizados, é isso? Na verdade, a gente chama de manutenção. Manutenção. É nessa parte de custeio que a gente paga energia, que paga os contratos de terceirizados, tem aí bolsas. No caso da assistência estudantil, é porque o corte também vem no PNAES, né? Que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, vai ter corte também do PNAES. Então, esses alunos de vulnerabilidade socioeconômica pode ter dificuldades de se manter na instituição em virtude desse corte, porque nós não teremos como, por exemplo, dar o subsídio, né, total ou integral, como a gente vem ofertando, né? Cláudia, ensino, pesquisa e extensão, todas as áreas serão afetadas com esse corte. O retorno das aulas presenciais vai ser afetado? Ele vai ser afetado. Ele vai ser afetado porque muitos tipos de contratos de terceirizados envolvem serviços. Por exemplo, nós vamos ter condições de manter um contrato de limpeza, nós vamos conseguir manter um contrato, por exemplo, de RU, com a manutenção do mesmo valor, né, do preço da refeição. Então, assim,
Essas bolsas, por exemplo, elas vão impactar, não oferecendo esta bolsa, elas podem impactar, por exemplo, em atividade de iniciação científica, né? Isso é ruim para a universidade, né? É ruim para o docente, né? É ruim para o discente. Até os projetos de extensão, a própria, não tendo bolsa de extensão, nós temos um impacto também na formação do aluno, né? Quando ele desenvolve projetos também de extensão, de iniciação científica, e pode ser que ele, sem essas bolsas, e até também de monitoria, pode ser que sem a política de assistência, sem essas bolsas, esse aluno não consiga se manter na universidade e desliga da universidade, entendeu? Então, no retorno presencial, os gastos ainda da instituição de custeio, eles são maiores, né? Porque a universidade, ela volta a funcionar normalmente. E aí aumenta o gasto com energia, aumenta o gasto em tudo, né? O que nós precisamos para manter, por exemplo, a universidade funcionando. Aumenta o consumo de papel, entendeu? Aumenta o consumo de tudo, porque a universidade está funcionando presencialmente. Neste momento, inclusive, que estamos vivendo a pandemia, se não tivesse acontecendo a pandemia, estivéssemos na normalidade, nós já estaríamos com uma dívida de, no mínimo, 3 milhões de reais este ano, né, que até o final do ano a gente estaria com uma dívida mais ou menos de 3 milhões de reais. Então, isso você vê o impacto que isso dá, por exemplo, o retorno no orçamento, porque presencialmente aumenta o consumo de tudo. Então, por isso que, se nós já estamos na pandemia, com o trabalho remoto, com o PLE remotamente, e nós já estamos com esse... É lógico que teve uma economia, né? E por isso a gente vai conseguir terminar o ano sem dívida. Mas o retorno acontecendo, volta as mesmas despesas de qualquer semestre presencial. E ele é alto. Com menos 11 milhões fica muito mais complicado. Cláudia, e as questões de biossegurança? Como que ficam os custos, né? Porque a universidade ela vai ter que retornar, ela vai retornar de uma forma diferente, né? Por conta da pandemia. Como que vão ficar esses custos com os cortes? Então, devido à pandemia e com o retorno presencial, na verdade, aumenta, né, muito os custos para se manter um retorno presencial em virtude, por exemplo, da compra de EPIs, por exemplo, né? Nós somos obrigados a fornecer, por exemplo, EPIs para os alunos da área de saúde que vão para as áreas hospitalares. Nós precisamos de EPIs para os servidores docentes e técnicos que vão não só trabalhar em laboratório, mas também em sala de aula, né? Nós temos, por exemplo, que a compra de totens para poder liberar o álcool em gel nos prédios. É necessário, por exemplo, reestruturação de prédios, né, por exemplo, que demanda, por exemplo, obras para que se adequa às questões de biossegurança. Então, as salas de aula, a disponibilização, por exemplo, das carteiras, então nós vamos ter menos carteiras, então nós vamos precisar de mais salas de aula. Então, assim, é uma série de questionamentos que nós estamos vivenciando e não temos a resposta se teremos investimento. Se tiver esse corte, essa situação piora ainda muito mais, né? Então, nós vamos ter que comprar álcool, nós vamos ter que comprar EPIs, nós vamos ter que comprar insumos, né, para poder, por exemplo, mesmo que a gente venha produzir o álcool 70 ou mesmo, o álcool em gel e comprar o álcool 70, né, ou mesmo produzir internamente, a gente vai precisar desses insumos. Então, comprar esses insumos. Então, mais recursos nós vamos precisar, né? Ambientes, por exemplo, que são pouco ventilados, talvez necessitam essas salas, laboratórios,
salas de professores, né, de técnicos, que necessitem, por exemplo, de obras para abertura de janelas, né? Então, assim, para que se tenha uma melhor ventilação, né? Então, assim, várias são as demandas, inclusive, para receber esse retorno, que demandam investimento, né? E, e esse investimento, se ele não for considerado custeio, porque existem dois tipos de investimento. Existe o investimento de custeio e investimento de capital, que é para obras, o capital é para obras e equipamentos. Se ele ficar, nosso orçamento de equipamentos já teve em torno de 16, 18 milhões, né, na época, por exemplo, do Reúne. Hoje nós estamos trabalhando com 1,8 milhão, ou seja, já perdeu 10 vezes o valor. Com este corte de 18,38%, a gente vai trabalhar com 1,5 milhão, mais ou menos. Então, quer dizer, nós não temos nem recurso de capital para fazer as alterações prediais, por exemplo, necessárias de acordo com o protocolo sanitário da OMS, né? Então, isto é muito complicado e é muito difícil, tanto para o gestor como para a comunidade universitária, né? Por causa da exposição ao vírus, né? Por toda a comunidade. Então, por exemplo, no RU, como que nós vamos ter que trabalhar no RU, por exemplo, na oferta da alimentação? Nós vamos ter que ter espaçamento, fazer algum tipo de adaptação na estrutura física, né? Que necessita investimento? Provavelmente sim, né? Então, assim, o setor de transporte, na hora que você vai levar um aluno para um trabalho de campo ou para uma viagem, né, curricular, eu não posso colocar 60 alunos dentro de um ônibus, 40 alunos dentro de um ônibus. Então, vou ter que ter mais ônibus, vou ter que investir em EPIs para esses alunos, para o motorista, para dar a ele a garantia, né, e proteção adequada em relação à biossegurança, né? Então, este custo, ele, tanto o custeio, como o orçamento, tanto de custeio como de capital, provavelmente não vão ser suficientes em relação à demanda da biossegurança necessária para a proteção da comunidade universitária. Falando ainda da pandemia, a UFOP está aí envolvida em diversas ações de combate ao coronavírus, inclusive pesquisas, e tem ainda o laboratório de imunopatologia, né, que está responsável por realizar exames aqui na região, exames da Covid-19. Quais serão os impactos desses cortes no combate ao coronavírus? Na verdade, o governo tem dito que recursos serão destinados para pesquisas e ações de enfrentamento da pandemia, né? Então, eu acredito que, por exemplo, as ações por exemplo, nós temos em torno de 18 projetos de pesquisa em andamento, eu acredito que esse impacto pode ser menor devido a essa emergência, né, que a pandemia, ela se instalou, né, um sistema de emergência, então o governo está direcionando, inclusive, uma das justificativas dele, que ele está tirando essa parte desse corte de custeio, porque ele precisa investir em investimento no controle da pandemia. Então, mas eu acredito que mesmo assim terá impacto, principalmente em bolsas de pesquisa, né, para os alunos, por exemplo, que estão envolvidos em projetos na pós-graduação ou em outros tipos de projetos que possam estar até trabalhando também com o tema, mas depende do corte do valor que eles vão propor. Por exemplo, a CAPES parece que também vai sofrer esse corte de 18,2%. E a CAPES, né, ela tem não só financiamento de capacitação, né, de pessoal docente, mas também ela tem financiamento de bolsas, né, então isso
pode ter um impacto, né? Agora, será que eles vão priorizar só os projetos que estão trabalhando com a pandemia, com o coronavírus, e não vão cortar nestes projetos? Não sabemos ainda, a gente não tem essa definição por enquanto. Cláudia, o que a UFOP e a Andifes estão fazendo, quais as ações que elas estão tomando para evitar que esses cortes sejam aprovados no Congresso? A Andifes, na última reunião do Pleno, foi tomada uma posição de que a Andifes estaria diretamente com a liderança do Congresso da educação, né, para tentar trabalhar a reversão desse corte de 18,2%. E nós, reitores, também reitoras, ficamos de nós entrarmos em contato com os deputados, né, no sentido de sensibilizá-los sobre este corte, no sentido de evitar esse corte, porque seria uma atitude muito drástica para o ensino superior no Brasil, né? E a gente já vem sofrendo esse corte, mas não como foi apresentado dessa vez, porque ele já dispôs para a gente na nossa matriz orçamentária, na PILOA, né, no projeto de lei orçamentária anual, ele nunca definiu, a gente sempre que fez a PILOA, as universidades, dentro do orçamento mais ou menos estipulado do ano anterior. E aí, sim, vai para o Legislativo, que é o Congresso, para poder aprovar ou não. Neste caso, desses 18,2% para o ano que vem, de 2021, eles já apresentaram a PILOA para a gente com menos esse corte. Eles disponibilizaram o recurso com menos 18, na verdade, para nós, dá 18,38%. Então, esse projeto de lei está indo para o Congresso como nunca tinha ido antes, já com esse corte estabelecido já no MEC, entendeu? Então, isso é que dificulta. Então, nós vamos ter que ter tentar essa reversão lá no Congresso Nacional. Então, está existindo várias iniciativas, tanto da Andif como dos reitores, no sentido de não só trabalhar com o Congresso, mas explicar à sociedade brasileira o que está acontecendo com a universidade pública, com esse corte, quais as consequências, né, para a universidade, para a sociedade brasileira, né, e todo tipo de esforço, tanto das comunidades universitárias, como também da sociedade civil, neste momento, é importante para nós. Então, a mobilização da sociedade civil, pressionando os deputados, inclusive, para ajudar que não aceitem esse corte, para nós também é muito importante. E também da comunidade universitária, né? Quem tem os seus contatos, ou quem puder entrar em contato com deputados, conversar, explicar essa situação, também é visto com muito bons olhos, né? Nós agradecemos essa iniciativa, caso venha acontecer. Qual a sua expectativa, Cláudia? Eu não sou uma pessoa, assim, pessimista, né? Eu acredito que a conjuntura pode não ser favorável, né? Nós não temos um Congresso, ou um governo defensor da universidade pública ou da educação, vamos dizer assim, né? Porque a gente está vendo impactos desde da pré-escola, né? Você viu o Fundeb, que o Congresso conseguiu reverter, mas eu sou bem otimista, assim, eu acredito que nós vamos conseguir contornar esta situação. E, logicamente, se não conseguirmos contornar essa situação, nós vamos ter que nos unir enquanto instituição pública ou enquanto servidores públicos, vamos dizer assim, e todas as universidades desenvolverem um trabalho, e talvez nós, especificamente em cada universidade, para que a gente possa resistir a essa situação que estão tentando impor às universidades, né? Então, no sentido de
de estudar a possibilidade de como que a gente pode evitar qualquer tipo, por exemplo, de risco, por exemplo, de fechamento ou de algum serviço não oferecido, entendeu? Eu acho que isso vai ter que ser amplamente debatido com a comunidade universitária para nós buscarmos os caminhos, né, para que a gente tenha uma resposta à altura para que esse patrimônio público não seja fechado, né, ou inviabilizado. Ok, Cláudia. Fica aí o apelo, né? Fica aí o apelo. Muito obrigado mais uma vez por atender a nossa equipe. Eu que agradeço, bom dia. Continue acompanhando a TV UFOP em nossos canais na TV e na internet. É sempre muito bom ter a sua companhia.